Bom dia, sejam bem-vindos à nossa palestra da manhã, a última de hoje. Quero agradecer também aos congressistas que estão online, que estão assistindo aqui também a gente. Depois a gente abre um espaço para eles, professor. E vamos iniciar agora a palestra com o professor Cândido Ferreira de Oliveira Neto, da UFRA. O professor é da Universidade Federal Rural da Amazônia, representante da região norte da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal e bolsista de produtividade do CNPq. Trabalha com plantas submetidas aos estresses abióticos e bióticos, buscando compreender o metabolismo das plantas, promovendo a adaptação e aclimatação ou tolerância das mesmas. Professor, muito obrigada por hoje e fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Agora melhorou, né? Primeiramente, eu queria agradecer, né, em nome do professor Sandro, coordenação geral aqui, pelo convite, por estar participando desse evento esplêndido, né? Espero que a palestra possa enriquecer, melhorar o conhecimento um pouco de todos nós. E também vou deixar disponível esse slide para quem quiser depois. Eu posso passar esse material sem problema algum. Então, dentro do tema, né, que está sendo muito utilizado e que vai sendo hoje em dia a mídia, né, quando a gente fala de parte de metais pesados, né, danos na natureza, danos ambientais e assim por diante, né. Então, uma das alternativas que nós temos, né, que é utilizado muito, não muito novamente, mas bem antigo, já desde a década de 70, são a utilização de alguns tipos de retirada de contaminações de metais do solo e de água, né? E aí você tem o quê? Uma linha chamada de fitorremediação, né? Que são plantas que são capazes de retirar esses metais do solo e da água, descontaminar, despoluir. São várias linhas que são usadas por vários autores aí. E aí, quando a gente fala, né, mesmo aí quando a gente fala de metais ou qualquer outra situação, vale ressaltar que a planta, diariamente, ela está sob algum tipo de estresse. Isso é fato também, né? Então, você tem estresse por temperatura, estresse por status hídrico, condições hídricas, estresse, concentração de gás carbônico, estresse por temperatura, estresse por nutrição da planta mesmo, desbalanço nutricional é um estresse, salinidade, pragas, doenças e o que nós vamos trabalhar hoje, falarmos aqui um pouco, a parte de metais pesados, essas contaminações aí que é um dos estresses que vem crescendo ultimamente nas últimas décadas, né? Então, vocês vão ver, eu vou falar mais lá na frente, existe vários hectares hoje que estão inapropriados para uso por esse excesso de metais pesados no solo e algumas regiões também nos aquíferos aí. Bem, e aí falar de estresse, primeiramente, né, antes de eu entrar lá na planta, apesar da planta que nós vamos falar, ela tem um potencial fitorremediador, tirar esses metais do solo, descontaminar, ela também sofre um estresse quando ela está retirando esses metais. Ela sofre um estresse, ela está sob estresse. E o que é o estresse? Né? Tem várias linhas de teoria do estresse. Eu sou bem objetivo e vou nessa que é a mais simples de tudo, né? Então, nada mais são condições externas que afetam negativamente o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade de uma planta. Isso é um estresse, né? Então, qualquer fator externo que comprometa o crescimento e o desenvolvimento de uma planta, a planta está sob estresse aí. E aí, o que esse estresse desencadeia dentro de uma planta? Várias coisas, né? Várias. Desde a expressão genética alterada, metabolismo celular, taxa de crescimento, rendimento, metabolismo do carbono, do nitrogênio, enzimas do estresse oxidativo, todos esses fatores, as plantas, ela vai sofrer essa modificação aí. Aí, o comportamento da planta, comportamento metabólico da planta, ela vai o quê? Ela vai
mudar, vai responder dependendo da espécie. Se ela for mais sensível, ela vai responder de uma forma. Se ela for mais tolerante, ela vai responder de outra forma. Então, por isso que quando a gente vai trabalhar com qualquer tipo de estresse, qualquer tipo de planta, lembrar que as plantas são espécies diferentes. Elas têm respostas diferentes. Ela tem respostas fisiológicas, respostas bioquímicas, respostas genéticas, respostas nutricionais totalmente diferentes. Então, cabe a nós estudarmos cada uma delas e ver como é que ela vai se comportar, como é que ela vai responder a esses estresses aí. E aí, como eu falei, né, resposta genética, uma delas, né? Resposta anatômica, a planta também responde estruturalmente. Resposta aí, parte de formação de proteínas, enzimas, para tolerar ou mitigar esse estresse aí. E aí, quando a gente fala de metal, né? Da onde vem esses metais? Né? Então, na nossa cabecinha, né? Muitas das vezes a gente pensa logo, metais pesados, mineração. Não é. Né? Então, muitas das contaminações também que tem na água, no solo, vem, nós mesmos de uma forma bem simples contaminamos. Nós vamos falar já já. Então, aí através de lodo, né? Aquelas tintazinhas, ó, tem metais pesados. Tá lá, tem metais pesados. Né? Olha aí as pilhas e baterias. Né? Então, eu vou mostrar daqui a pouco no slide. Imagine quanto é jogado de pilha e baterias no lixo. E são ricos em metais pesados. Níquel, cádmio, tudinho. Né? Que vão se decompondo, vão degradando e vão sendo liberados no solo lá. Então, pilhas e baterias é também um alto fator contaminante desses metais nesses locais. Adubação. Adubação. Então, alguns tipos de adubações, principalmente os fosfatados, ele libera principalmente cádmio no solo. Então, quando você está adubando, também você está liberando esse metal no solo aí. Herbicida. Então, quando você está usando o herbicidazinho lá, também está liberando algum tipo de metal. O nosso lixo, aí, né, o nosso esgoto. Aí, se você fizer análise de vários esgotos de grandes regiões do Brasil e do mundo, já mostraram que próximo desses esgotos, onde está sendo lançado aí, tem uma alta concentração desses metais. É da mineração? Não. Né? Vem daquilo que eu falei agora, né? Que a gente também, de alguma certa forma, a gente contribui para essa contaminação no meio. E aí, né, aquilo que eu falei, né? Pensou em metais, pensa em quê? Mineração. Eu tinha mostrado para vocês que não é só da mineração. Tanto que isso prova que se você for avaliar, ó, 23 milhões hoje de hectares de solo são contaminados do mundo. Então, se você for avaliar, nós não temos 23 milhões de hectares de mineração. Então, há de outra forma. Claro que vale ressaltar que alguns locais, algumas regiões, de forma natural, também têm já altas concentrações de metais pesados. Isso é fato. Já tem lá, isso é natural, da própria rocha, está lá. Mas a maioria é da forma o quê? Antrópica aí ultimamente, nas últimas décadas. E aí, né, não está aparecendo muito a figurinha, mas é uma coisa que nós fizemos um levantamento lá no nosso laboratório e a gente fez esses dados aí rapidamente, vai ainda aprofundar um pouco. Mas se você for ver, a gente verificou em que local é descartado as pilhas e a bateria, a maioria ainda é no lixo comum. Né? É no lixo comum. Você vai lá, joga no seu lixinho lá e aquilo vai para o lixo, vai para o solo, vai para a água e assim por diante. E aí, quando você vai ver, a maioria também, eu acho que gosta de conservar, armazenar. Guarda as suas pilhas em casa, deixa lá de enfeite. Pode ver. Tá lá, a pilha acabou, usou, tá lá guardado. Só vai jogar quando ela tá estourando, vazando. Aí você joga. Né? Olha lá, e onde é que você joga? Lixo. Né? E ali, tem ali, já foi feita a análise, a gente está fazendo um experimento também disso, liberação grande de cádmio aí. Então, são materiais que são jogados. E aí, por que não se joga no local adequado? Aí a gente tem também esse resultado. Muitas pessoas desconhecem o local a ser utilizado,
Outros locais também não têm facilidade de chegar nesses locais. Então, é pontualmente um lugar ou outro que tem esses locais de descarte. E aí dificulta muito isso. Né? E aí também, se você pegar, tá aí, não está aí, mas se você ver, eu já tenho esses dados também, perguntar para a maioria das pessoas o que é o metal pesado, 75% não sabe. Então não tem conhecimento lá daquela pilha que está vazando, causa um dano para eles. E aí, quando consideramos o metal pesado, basicamente a gente considera o metal pesado quando o número atômico dele é acima de 20 e a densidade acima de 5 gramas por centímetro cúbico. Esses são metais pesados aí. E alguns deles aí, são todos. Estou botando os principais, que são os que causam maior dano, né, que dá maior visibilidade. Então, arsênio, cádmio, alumínio, mercúrio, zinco, cromo, chumbo e níquel. Em algum momento da vida de você já ouviram falar deles, o dano que causa e assim por diante. E aí, quando eu tenho esses metais aí, né, como eu falei, da forma antrópica, causada por nós mesmos, o que é que eu tenho? Que eu falei, resumidamente, a fase agrícola, etapa agrícola, a industrial, o lixo mesmo, e aí tudo isso aí acarreta o quê? No excesso de metal pesado. Arretou aí. E aí o que acontece? Contamina nossos ecossistemas, que é o que nós vimos direto, o Brumadinho está aí para contar a história. Né? Começa a ter o processo de bioacumulação e depois cai na cadeia alimentar. E aí isso vai passando, né, entre nós. Então, às vezes, a gente está comendo aqui, de repente, um peixe que tem metal pesado. Porque lá na ponta, ele se alimentou de alguma coisa que tem esses metais pesados aí. E aí, o que fazer diante desse cenário? Né? Então, quando eu tenho solo, né, e locais aquíferos contaminados, o que é que a gente se faz? Né? Vamos tentar recuperar. Né? Existem várias formas de recuperar. Uma das principais que eu sempre digo, primeiramente, é tentar fazer a educação ambiental. Né? Milagre a gente não faz. Isso é só uma das formas. O melhor é conscientizar que o meio ambiente se preservando é a melhor forma de se você manter um local adequado, sem contaminação. E aí, como é que a gente faz? Através desse processo aí, biorremediação. Né? A biorremediação nada mais, nada menos, né, que são organismos vivos lá que têm o potencial de retirar esses metais do solo ou dos locais aquíferos, né, retira para fazer um filtro, tipo um filtro. São os micro-organismos e as plantas. E aí, quando a gente fala de planta, vamos para cá. A nossa fitorremediação. Então, aí que vai começar a nossa história agora todinha, ligada ao título lá, na nossa palestra. Então, a fitorremediação, né? As espécies mais adequadas para a recuperação de áreas degradadas por metais são as plantas linhosas, são as arbóreas, são as espécies florestais, principalmente. Por quê? Porque quando você vai falar de uma planta fitorremediadora, ela tem que ter algumas características importantes. Então não é qualquer planta. Você tem que ter essas características tanto morfológica, anatômica, crescimento, o bioquímico, nutricional, fisiológico, um pacote, um mix total para você ter a melhor planta para você colocar ela naquela área. E a característica que você tem dessas plantas aí, dessas espécies florestais, quais são? Primeiro, raízes profundas e densas. Motivo? Quanto maior as raízes e mais profunda, maior a área de quê? De captação desses elementos. Então tem uma área maior de expansão dela buscar esses metais no solo ou na parte aquífera aí. Outra, elevada taxa de exudação radicular. O que é isso? Muitas das plantas liberam para o solo, né, alguns exudados, que esses exudados, ao se ligar com o metal, eles ficam gelatinizados. O que é isso? Ele entra esse metal, só que ele é um metal que ele vai entrar numa forma não nociva dentro da planta.
né, não vai entrar na forma reativa dentro da planta. Então não vai causar dano dentro da planta aí. O outro é uma planta que tem mais tempo de vida. Então, as espécies florestais, a tendência, né, se não derrubarem, a tendência é que elas o quê? Durem 1, 5, 10, 20, 30, 40 anos de vida lá no meio. Né? Diferente de outras de ciclo mais curto, como vou mostrar mais daqui a pouco para vocês, o milho, o feijão, são plantas que têm um grande potencial de retirada de metal. Mas rapidamente ele vai fechar o ciclo, aquele material vai de novo para o solo e vai se decompor, vai voltar. Famosa, o quê? Roda biogeoquímica que a gente chama aí. E aí o que nós temos que fazer? Pegar essas plantas que ficam muito tempo naquela área ali, armazenando esses metais aí. E outro, crescimento rápido. Planta com crescimento rápido quer dizer o quê? Que a absorção de água e nutrientes e metais que estão no solo é de grande quantidade. Então, uma planta que cresce rapidamente, maior taxa de absorção do meio, do solo no caso, ou do meio aquífero. Produção de biomassa, quanto maior também a biomassa de uma planta, olha lá, ampliou essa biomassa, caule grande, diâmetro grande, parte aérea, copa muito grande, o que isso quer dizer? Que tem muita absorção, tem muito crescimento. E um crescimento rápido dessa planta, como falei anteriormente, quer dizer que bem provavelmente que nessas plantas aí esteja uma grande quantidade desses metais aí, alocados. E por fim, claro, plantas que o quê? Tem tolerância e a capacidade de acumular esses metais sem dano. Olha o que eu estou falando, sem dano. Porque tem várias plantas que têm a capacidade de absorver esses metais em grande quantidade, mas quando está dentro deles, a planta não resiste. Ela morre. As briófitas é uma. Né? Então, elas absorvem, ok, você vai avaliar lá, tem grande quantidade, mas elas não toleram, elas vão morrer. Então, você tem que ter isso também, esse quesito aí. E aí, né, nós temos as técnicas de fitorremediação. Eu vou me prender a duas, basicamente, né? Mas tem essas aqui, a fitoestabilização, que nada mais, nada menos que a imobilização dos constituintes nas raízes ou no solo, pela própria planta, liberando o exudado, né, e neutraliza esse metal lá no solo. A fitodegradação, tá, que é a degradação desses próprios metais por ação enzimática. Fitoestimulação, que é a estimulação de micro-organismos degradadores desses contaminantes. Fitovolatização, que é aquelas plantas que absorvem esses metais altamente nocivos e eles são liberados pela folha numa forma mais branda, menos nociva para o meio ambiente. E aí nós temos essas duas aqui. A filtração, que é quando está ligada ao quê? A plantas de água, aquíferos. São aquelas plantas que têm aquele potencial de tirar esses metais da água aí. E a fitoextração, que é a mais trabalhada, mais potente e a mais indicada, são essas plantas do fitoextração. Por quê? Porque simplesmente essa planta ela tem essa característica aqui. Ela tem uma eficiência gigante de absorção desses metais pela raiz, elevada translocação de metais para a parte aérea, acumula muito metais ali, alta concentração de tolerância a esse metal, e a gente vai ver como isso aí, essa tolerância ocorre, e alta produção de biomassa. Olha aí, esses quatro aí são essenciais para que a planta seja considerada uma fitorremediadora em potencial. E aí nós temos uma outra aqui, fitoextratora. A fitoextratora induzida, que é aquela planta que absorve os metais e, ao mesmo tempo, ela se junta, ela produz agentes quelantes, que são substâncias que vão se ligar a esses metais e vão compartilhar esses metais, vão empacotar esses metais dentro de vacúolos, que é um local, uma organela que vai servir de armazenamento desses metais. Esses metais não vão estar soltos no citoplasma ou entrando em qualquer outra organela e destruindo a atividade da planta e o metabolismo da planta.
E as vantagens da fitoextração? A vantagem das fitoextração é o quê? Perdão, aqui, menor custo. A fitorremediação é uma das características dela, é o quê? Custo baixo. Controle de processo erosivo, eólico, hidro, em várias regiões. Não agride o meio ambiente, claro. Aplicabilidade in situ, ou seja, você consegue verificar aquela área que está contaminada por aquele metal e aquela concentração, você pode, sabendo ter a espécie certa, você pode ir lá em loco e colocar aquelas plantas lá. E de grande escala, você pode facilmente pegar uma área gigante e inserir essas plantas em áreas degradadas de grande escala aí. Desvantagens, depende também algumas vezes de condições edáficas, né? Então, a estrutura do solo é uma, né? Estrutura do solo, pH do solo, esses fatores todinho também, eles o quê? Ele vai interferir na disponibilidade desse metal para a planta ou não. Longo prazo, não quer dizer que hoje você está botando uma planta, uma muda, e você acha que daqui a um ano essa já descontaminou toda a área. Não é assim. Vai demorar um pouco, ao longo de anos aí, mas tem esse probleminha aí, né? Potencial também de contaminação alimentar. O que é isso? Muitas das vezes se coloca em alguns locais algumas plantas alimentares. Milho, como eu falei agora, feijão, algumas frutíferas. E se essas plantas tiverem um potencial extrator grande, o que vai acontecer? Esses metais vão para os grãos, para os frutos, e a gente vai acabar se alimentando, vai comer esses metais aí. Então tem que saber também quais plantas que tem que ser colocadas. E aí entra nesse ponto, que é o que nós também estamos estudando lá na UFRA, é a dificuldade de seleção. Então a gente tem que selecionar as plantas. Eu vou falar daqui a pouquinho isso. Então não é qualquer planta que se coloca. A gente tem que ter uma seleção. E tem os vários pontos a serem trabalhados para selecionar essa melhor planta que vai para essa área contaminada aí. E aí, dentro dessa fitoextratora, né, nós temos essas plantas que a gente chama hiperacumuladoras, né, que são plantas que são capazes de acumular grandes concentrações desses metais. Então, você vai ver aqui, 1.000 miligramas por quilo de níquel, chumbo, cobre, 100 miligramas por quilo de cádmio, 10.000 miligramas por quilo de zinco e manganês de matéria seca. Então são plantas que conseguem reter muito metais. E alguns locais, né, fora já do Brasil, alguns trabalhos como já vem mostrando da Bélgica, eles conseguem o quê? Colocar essas plantas de ciclo curto, né, onde tem, por exemplo, altas concentrações de níquel no solo, coloca essas plantas de ciclo curto, essas plantas têm esse potencial de retirar essas hiperacumuladoras, de retirar esses metais do solo, e depois essas plantas são retiradas e são levadas para a indústria para retirar o níquel dela. Ou seja, é uma forma não mais de destruir o solo. A física do solo, a química do solo não causa mais dano. Por quê? Porque é uma outra forma de retirar esse metal do solo aí. E aí nós temos algumas hiperacumuladoras, né? Então nós temos aí o milho, a nossa alfacinha, aveia, né? E a salsa da praia. Então, algumas você vê que são algumas macrófitas também, tem esse potencial muito grande aí. E aí nós chegamos aí na metade do percorrer de falando de fitossanidade. Quando a gente vai falar da fitossanidade, aí de uma planta doença, praga, junto também, que eu vou falar mais lá na frente, mas também da fitorremediação, o que nós temos aí que levar em consideração da fitorremediação? Primeiramente, o tempo. Tá? Por que o tempo? Porque quando você vai colocar uma planta numa área contaminada, né, você não vai deixar ela um mês, 2 meses, você vai pensar em anos, décadas. Então você vai ter que ter planta que tolere vários anos naquele local. Esse é o primeiro ponto. Segundo, metais pesados. Quais são os metais naquela área? Vale ressaltar, cada espécie responde diferentemente a cada tipo de metal.
Então, uma planta que é altamente tolerante ao arsênio é altamente sensível ao cádmio. As respostas são diferentes. O metabolismo delas são diferentes. A genética é diferente. Então, a gente tem que também levar em consideração esses tipos de metais que estão lá. Então, tem arsênio. Mostrou que o paricalho é resistente para cádmio. Põe lá. Mas ele não é para arsênio. Nós vamos mostrar as figuras daqui a pouquinho aí na frente. E o outro, a quantidade de metais. É o outro tripé que eu falo aí. Você tem tipos de metais, você também tem que ter o quê? As concentrações de metais. Você tem aquela forma mais branda e aquela forma mais drástica. A do brumadinho, aquele local do epicentro, até hoje não tem planta. Porque as concentrações são elevadíssimas. São aqueles tópicos que a gente chama que é acima do limite de tolerância de uma planta. O que é isso? A partir desse limite, a planta não tolera, ela vai morrer. Né? Então pode ser a planta melhor fitorremediadora que for. Ela vai ter o seu limite. Né? E aí, onde é que eu vejo isso? Como é que eu sei a quantidade, o limite desses metais aí em solo, em água? Vai lá no CONAMA. Existe uma lei lá, e lá no CONAMA ele diz as concentrações para cada situação. Agrícola, residencial, industrial. Então vai dizendo a concentração de cada metal que é permitido e que é limitante no meio. E aí, vamos falar aí. Falando da fitorremediação, a gente não pode deixar de levar em consideração a fisiologia vegetal da planta, a bioquímica do solo e a química dos contaminantes. Eu vou me prender aqui na fisiologia vegetal, na planta, basicamente. Né? Porque senão eu vou passar o dia todo falando aqui. Né? Mas quando a gente fala da fisiologia vegetal, a gente tem que conhecer o comportamento dela, como ela responde, o seu metabolismo responde a esse ataque desse metal aí. E aí, nós estamos estudando, nosso grupo de pesquisa dentro da universidade vem estudando, vem trabalhando e formando banco de plantas com potencial fitorremediadoras, né? Banco de plantas com potencial fitorremediadoras e alguns atenuadores, né? Que possam potencializar, melhorar esse potencial dessa fitorremediação de algumas plantas. Então, nós estamos estudando isso. Não é fácil, é muita coisa a ser estudada, mas a gente está indo em algumas linhas de algumas plantas, já que a gente já tem alguns resultados preliminares satisfatórios. E aí, eu coloco essa figura aí, essa raiz. Mas por que essa raiz? É porque quando existe um estresse no solo, a gente só começa a ver a planta sobre algum dano de estresse quando a gente começa a olhar a parte aérea, não é isso? A folha amarelou, estão caindo e assim por diante. Pouca gente se preocupa com a raiz. E é ali que está o principal dano no processo da fitorremediação. Para a planta ter um potencial fitorremediador, primeira coisa é que a raiz aguente essa carga de metal que ela vai sofrer. Vai ser um primeiro choque, vai ser nas raízes. Então você tem que ter essas raízes seguras. Né? Você tem que ter uma raiz com parênquima, com a estrutura anatômica que aguente isso. Você tem que ter raiz que ela consiga fazer o escape desse dano desse metal aí. Nós vamos falar de ponto a ponto aí. Mas as raízes você tem que ver que ela que vai sofrer o primeiro dano. Então a gente tem que avaliar a primeira raiz. O que está tendo para a parte aérea é simplesmente consequência. É consequência. Fotossíntese caiu, desbalanço nutricional, folha amarelou, decrescimento. Isso já é uma consequência. A gente tem que olhar primeiro lá embaixo na raiz, o que acontece. E aí, vamos para cá começar alguns experimentos nossos dentro do laboratório aí. Então você vê o mogno africano, diferentes concentrações de níquel. Então você vê, 0, e quando você vai aumentando as concentrações, você já vai vendo, as raízes, ficando escura, né? Fitotoxidez, e o tamanho também dela começa a perder volume.
principalmente os pelos absorventes. E aí você vai ver os pelos absorventes são os principais o quê? Raízes do sistema radicular com capacidade de quê? De absorção de água e nutrientes. E aí a planta começa a ter dois problemas. O problema o quê? Nutricional e o problema também hídrico, fora o metal aí. Então por isso que a gente tem que ter essas plantas aí. E aí ó, o que acontece? Você vê, ó, aí olha aí a parte aérea. Começa a senescência aqui, vai amarelando, queimando, né, curvatura, epinastia, desbalanço hormonal da planta, folha vai encriquilhando, vai se curvando, vai queimando, vai amarelando. Então isso aí já é o quê? Uma resposta final do que aconteceu lá no metal. Então quando isso está acontecendo, o dano já está acontecendo na raiz há muito tempo. Aí vamos paricar, mesma coisa. Então aqui, paricar, tá aqui, controle, e a gente vai para o extremo. Começa a diminuir queimando, né, as raízes, degradando a raiz, escurecendo. Aí olha aqui a maior concentração. Olha como já está ficando as folhas. Seca. O que é isso aqui? Já está secando. Já começa também o quê? O status hídrico da planta diminuir. Por quê? Porque se a raiz diminui, o volume do sistema radicular diminui, menor absorção de água e a planta começa a ter falta de água, deficiência hídrica das plantas. Ferro, olha aí. Já pela parte aérea aqui, a folha com excesso de ferro, última aqui, folha tudo, amarelando já. Então a folha já está toda amarela aí, né? Então a taxa já está caindo aí. Dano onde? Sistema radicular, né? Olha aí, o cuba. Tá? O cuba aí. O que é que eu tenho no cuba? Planta sem cádmio e aumenta as concentrações de cádmio. Olha aí, olha a raiz, bem escurecida, e olha o volume de sistema radicular, os pelos absorventes, principalmente, grande volume e baixo volume. Aí o que está acontecendo? Baixa quantidade de água, desbalanço nutricional, a planta para de absorver alguns nutrientes essenciais dentro dela, e aí começa a atingir a parte aérea. Aí olha o decrescimento da planta. Vai lá para baixo. Taxa fotossintética cai, vai tudo indo embora. E aí por que isso causa? Muitas das vezes, anatomia. Uma planta sem cádmio e a outra com 60 mg de cádmio. O dano aí fortíssimo, né? Então se você vai ver, o córtex dela já foi todinho, destruição, das células, o escurecimento das células, metabolismo celular já quase parando, não funcionando, as proteínas de absorção de água e nutrientes também parando, estão sendo inativadas, degradadas, e aí a planta começa a sofrer isso lá em cima. E aí, né, estou botando o cádmio aí como exemplo, tá? Mas isso leva também em consideração as outras plantas, tá? Os outros metais. Então, a absorção, o transporte e a acumulação de metais, tá? Também é importante você o quê? Conhecer como é absorvido, como é transportado esses metais, tá? Que a partir daí você consegue gerar estratégias dentro da planta para você tentar atenuar ou minimizar esse estresse aí. E aí você vê, né, olha, uma planta aqui sensível ao cádmio. Então você vê aqui, que simplesmente o cádmio ele entra, tá aqui dentro da célula, e aqui ele, tá no citoplasma flutuando. E aí o que acontece com ele? Ele vai começar a danificar aqui dentro da célula, ou ele vai cair o quê? Um xilema, vai lá para cima e vai começar a causar dano na parte celular, lá na parte aérea das folhas. E aí você vem uma planta já com tolerância ao cádmio. O que já acontece? O cádmio já vem e imediatamente, existe fitoquelatinas e proteínas de peptídeo aqui que já pega esse cádmio, já conjuga e já joga para dentro do vacuo. Já não deixa esse metal entrar em contato com as outras proteínas e enzimas, causando dano dentro da planta. E aí, foi o que eu falei. Vamos para a extremidade? Então, toxidez, raiz, cádmio, 60 mg, e parte aérea. O que é que acontece aí? O efeito do cádmio, o acúmulo na raiz, retardamento do crescimento, né?
danos nas estruturas interna e externa da planta, desequilíbrio, né, alteração do equilíbrio redox, começa o aparecimento dos zeros, a espécie reativa de oxigênio, que começa a destruir as membranas plasmáticas, redução também da planta, o quê? Da biomassa aí. E aí, relação fica o quê? Menor relação raiz-parte aérea. Então a gente viu lá que a raiz diminuiu e a parte aérea ficou menor aí. Por quê? Fotossíntese decai e a biomassa também. Aí tem outro porém. Tem um outro porém aí. Né? O que é que eu falei? O metal, primeiramente, ele causa esse dano todinho celular. Segundo, se a raiz diminui, status hídrico cai, absorção de água cai, nutrientes cai. E aí alguns metais também competem, são antagônicos ao quê? A entrada de outros metais. O cádmio, por exemplo, ele diminui a absorção de vários macro e micronutrientes da planta, que são elementos essenciais. E dentre deles quem? O ferro. Então, quando tem altas concentrações de cádmio em algumas espécies, há uma redução significativa de ferro dentro da planta. Competição direta, aí, pelo seu sítio ativo na raiz. E aí o que acontece? Só para visualizar, isso aqui é simplesmente a primeira etapa da fase fotoquímica, né? Que aqui é produzido, quem lá em última escala, o nosso ATP, a nossa energia da planta. Então o que acontece? Para cá existe uma cadeia transportadora de elétrons. E quem estrutura essa cadeia transportadora de elétrons é quem? O ferro. Então quando não tem ferro, o que vai acontecer? A estrutura da fase fotoquímica, da fotossíntese, é destruída. Não tem energia a planta. E a planta começa a ter problemas sérios de crescimento e desenvolvimento. E aí, ó, que eu falei para vocês, relações hídricas, né? Então, quando tem excesso de metais, algumas plantas, o que acontece? Relações hídricas diminuem, né? A absorção e o transporte também diminui de alguns nutrientes, como, olha aqui o exemplo, o magnésio e o ferro, que participam diretamente de quem? Da formação da síntese da clorofila, né? E aí, se não tem ferro e magnésio, não forma a clorofila, baixa a clorofila, começa o quê? A ter a folha a ter clorose, amarelamento, e consequentemente a fotossíntese cai. E aí a produção de biomassa vai lá para baixo. E aí a planta ela leva algumas saídas, ela tenta algumas saídas. Existem várias, né? Eu vou pincelar algumas principais aqui. Primeira, tá? Ela trabalha com sistemas antioxidantes para minimizar o estresse. Algumas enzimas, como a SOD, CAT, a PX, né? Porque quando a planta está sob esse estresse, começa a aparecer espécies reativas de oxigênio aí. E aí começa a causar o dano. Então, imediatamente, essas plantas aí, elas começam a aumentar a síntese dessas enzimas. O outro é outros compostos não enzimáticos, que a planta também começa a produzir. Dentre deles, carotenóide, aminoácidos, composto fenólico, a glutadiona e fitoquelatinas, que são estruturas que vão se ligar a esses metais e deixar eles inertes dentro da planta aí. Ora, e aí, só mostrando, né, se prender muito nas reações, mas se você for ver uma planta que está sob ataque de metais, o que acontece? Há um grande acúmulo de uma produção de oxigênio singleto, peróxido de hidrogênio, que são altamente tóxicos, e aí vem as enzimas. A produção dessas enzimas, a pressão higiênica faz a indução da produção dessas enzimas para quebrar essas substâncias aqui ou eliminá-las, formando em última escala o quê? A água e o oxigênio. Evitar esse dano aí. E o outro aqui, fechando essa figura, que são o quê? As fitoquelatinas. Então você vê aqui, ó, as bolinhas azuis são os cádmio, ó. Então tá aqui, ó, o cádmio entrando. Aí o que faz? As fitoquelatinas imediatamente se liga, ó, de vermelhinho aqui, se liga ao cádmio e joga para dentro do vacúolo, ó, esse metal. Fica armazenado aí, acoplado. Então não deixa esse metal ficar solto dentro da célula, lá do citoplasma principalmente. Então aqui, ó, mostrando novamente, ó. Então, ó, metal se liga e joga para dentro do vacúolo. Então, uma das saídas da planta é o quê? Jogar metal para dentro do vacúolo e deixar esse metal inerte lá dentro. É a saída. E tanto o aumento da atividade dessas enzimas e também
esse aumento de fitoquelatinas, eles são o quê? Indicadores de plantas com potenciais fitorremediadoras. Então, quando você vai trabalhar com uma planta dessa e você começa a analisar e ver que ela tem esse potencial de formação de fitoquelatina, ela tem uma boa característica, um bom direcionamento para ser uma boa planta com potencial fitorremediador. E aí, né, para a gente começar a encerrar, o que é que eu tenho aí? A gente usa também alguns atenuadores e ou potencializadores de fitorremediação. Que isso? Vamos para cá. Você está vendo do lado esquerdo e do lado direito aqui duas situações totalmente atípicas. A do lado aqui esquerdo são plantas que no solo tem cádmio, no seu solo, mas também tem misturado aqui biocarvão ativado. Né? Tem carvão ativado ali nesse solo. E o que esse carvão ativado ele faz? Ele retém esse metal temporariamente e vai liberando aos poucos para a planta esse meio, essa concentração aí. Então as plantas vai absorvendo, vai tendo esse time que a gente chama de retirar aos poucos esse metal. Então ele não fica totalmente solto para a planta absorver. E aí você vê do outro lado, sem biocarvão. Você vê que a planta está morrendo. Já está em senescência total e amadurecimento morte. Né? Então o cádmio aí causou um dano gigantesco ali. Outra, aqui, né? Isso é com plantas, paricá. Então o que você tem aqui? Num vaso aqui, ó, na esquerda novamente, 6 mg por litro nesse solo aqui de arsênio. Tá? Sem o hormônio brasinosteroide. Mesmo 6 mg por litro de arsênio nesse vaso, com aplicação de 20 nanomolar de brasinosteroide. E aí você vê uma diferença bem gigante, né? Você vê aí que o hormônio aí, de uma certa forma, ele conseguiu atenuar, né? Ele conseguiu diminuir esse dano desse metal aí. E aqui, vamos para cá, vou selecionar algumas figuras aí, o tempo já está chegando no limite. Então, o que é que eu tenho aqui? Uma planta, ó, sem arsênio e sem silício, tá? Para cá. E aí quando eu desço, ó, com 5 de arsênio e sem silício e com 10 de arsênio, você vê a estrutura totalmente diferente. Olha como é que tá o dano na planta. Mas aí quando eu vou no mesmo sentido, né, e pego com silício 1,5 milimolar de silício, você vê que o dano já não foi tanto aqui, atenuou. Aqui já foi um dano maior. Mas você vê, ó, 3 já. Você vê que com 3 aqui, ó, o dano foi menor em comparação ao outro aí. Então são alguns atenuadores que a gente vem trabalhando aí. Tá? Aqui é o óxido nítrico, que é um outro também, né? Então você vê aqui, ó, aqui com cobre. Então você plantas de milho, tá? Planta controle e aí quando você mete o cobre aí você vê que há um dano gigante aqui. E aí quando você mete o óxido nítrico, há uma diminuição também desse dano aí. Então são trabalhos que a gente está fazendo. Não quer dizer que com milho vai funcionar o mesmo atenuador com paricá. Só fazendo esse trabalho e essas pesquisas aí. Aqui é o cádmio, tá? Com silício também. Então se você for ver, ó, todos iguais as concentrações aqui, quase não teve diferença. Bora para o último. Concentração de 4 molar de cádmio aqui, né? Então você vê aí, ó, sem silício, olha aqui o tamanho do dano. Quando a gente coloca o silício, você vê crescimento, melhoramento do sistema radicular aí também. Então, o silício também ele vem dando uma boa estigada para atenuar esse processo aí. E aqui, cromo e selênio, tá? Então vamos ver aqui, ó, 3 de cromo e sem selênio. Ó, planta controle e as concentrações aqui, ó. Olha como ficou a planta. 3 de cromo, mas agora 3 de selênio. 3 milimolar de selênio aplicado. Você vê a diferença aqui já. Selênio também dando resposta como atenuador. Então você tem vários atenuadores aí, um potencial a ser estudado. Né? Só temos que saber qual a planta que nós vamos trabalhar. E aí, para fechar, né,
O que é que nós temos aí visualizando esse processo de fitorremediação? Né? Ela é uma poderosa ferramenta a ser utilizada na biotecnologia para o tratamento de solo e água contaminada. Isso é fato, vem mostrando, já existem vários trabalhos que a gente tem só que ajustar muita coisa. É uma técnica que é promissora, mas existe ainda algumas o quê? Limitações. Né? Canalizar as proteínas e sequestro de metais. Então hoje a linha é tentar cada vez mais estudar essas proteínas, esses ligantes que capturam esse metal dentro da planta e deixam ele inerte. Que é difícil isso aí. Bem, esse aqui a gente está tentando já fazer. É promover um banco de plantas com características de potencial fitorremediadoras. Isso é o que a gente está fazendo dentro da universidade. E testar também vários atenuantes para melhorar a tolerância para essas plantas em diferentes concentrações de metais. Bem, esse trabalho aí, né? A gente já tem vários trabalhos, estamos em andamento. Eu aproveito aqui o espaço para também agradecer dentro desse projeto aí a FAPESPA, que é o que está financiando esse projeto, daí, que são por 3 anos, e a gente vai fazer esse levantamento desses metais aí, plantas com esses potenciais, fitorremediadoras, mas também a gente não trabalha sozinho, né? Então eu tenho uma equipe por trás disso aí, né? Então, meus alunos aí, tudo de graduação, que não tem dia e noite, nem hora para sair, entra, não sabe a hora que sai. Né? Então, estão lá e meu muito obrigado. Obrigada, professor. Professor né, carrasco aí, tanto que eu acho que tem uma plateia aí só para você, né? Eu também não sou. Todo mundo tem que estar aqui hoje. Professor, eu também não sou uma boa mediadora, né? Eu deixo todos os palestrantes falarem tudo, porque eu me envolvo também. Parabéns pelo tema. Acho muito interessante. Eu trabalho com comunidades tradicionais, né? E um dos grupos que eu trabalho, eles fazem parte dessas áreas insulares de Belém. E aí você tem lá a boca gigantesca do esgoto saindo, aí eles estão tomando banho ali no cocô mesmo, né? Isso que está acontecendo. Pessoas nascidas e criadas na beira do rio e desse jeito, devido a turismo e uma opção de coisas. Então, o seu trabalho ele é emergencial. Parabéns, professor. Vou abrir aqui para quem se sentir à vontade para perguntar, para fazer uma colocação. Bom dia. Eu sou a professora Raimunda Fortes, da Rede Bionorte. Parabéns, professor, por esse trabalho tão necessário. Parabéns pela brilhante aula aqui. Uma curiosidade, o que acontece depois dos experimentos em relação à descontaminação do próprio espaço, né, onde ocorre a realização dos experimentos. A gente, dentro da universidade, a gente já tem pedido, né? Existe uma empresa dentro da universidade que ela tem colocado aqueles containers justamente para retirar esse material e levar esse material para locais devidamente necessários. Mais alguém? Bom dia, eu sou o Gabriel, sou estudante do professor Cândido. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como o senhor falou, as espécies de cultura florestal eles têm um grande potencial para fazer essa fitorremediação. Mas eu gostaria de saber se teria como conciliar a questão da produção florestal juntamente com essa necessidade de limpar esse ambiente. Como, por um exemplo, como o senhor falou, durante um processo de fitorremediação dessas espécies, é bom porque ela dura bastante tempo, né? Ela vai ter um ciclo muito grande. Para que ela não volte para aquele mesmo local após ela concluir seu período de vida, teria como conciliar essa questão de retirar esse metal do solo e, após isso, retirar essas plantas para fazer algum tipo de uso posteriormente. Gabriel, isso é uma pergunta realmente importante, porque a pergunta é o que se fazer às vezes, né? Às vezes você coloca a planta, deixa ela em pé lá, a florestal fica em pé por vários anos.
E tem aquelas que, tipo assim, você recupera a área, mas você quer aproveitar, derrubar aquela planta de novo para utilizar. Tem alguns trabalhos me mostrando, né, já na Alemanha, na Inglaterra, que elas são utilizadas para parte de estruturas, né? Então, para fazer divisórias, para fazer bancos, aí tem sendo trabalhado. Claro, existe todo um trabalho aí para ver também se ele não libera, não contata esses metais. Mas a utilização dessas madeiras aí, elas vêm sendo utilizadas na movelaria de várias regiões. Então dá para reaproveitar. Então, às vezes, além de você recuperar aquela área que estava retirando o metal, depois você pode recolocar, replantar novamente ali sem problema nenhum. Aí, aproveitando já a pergunta, muitos trabalhos também me mostrando com as plantas de ciclo curto, né? Feijão de porco e assim por diante, que elas são retiradas e muitas das vezes ela é reutilizada para outros tratamentos, outras utilidades aí, né? Na parte de cobertura, na parte de outras linhas aí. Então, essas plantas de ciclo curto, que é de imediato, tem um potencial de retirada, né? Muitas das vezes a química está se trabalhando nisso, e você aproveitar essa grande biomassa e dali você já tirar esse metal que muitas das vezes é utilizado. Então, por exemplo, para algumas plantas o níquel ele é essencial, ele tem uma função, né? O zinco também, né? Então, às vezes a produção do zinco é justamente às vezes tirando essas plantas dali, retirando esse metal de lá e sendo utilizado. Então, agora a gente agradece ao professor, tá? Muito obrigada. Agradecemos a vocês também que ficaram até aqui, dando essa força. E muito obrigada, professor.